Bom dia, estamos fazendo essa live para tratar sobre o ISS, que serve a todos os operadores do direito, microempreendedores individuais, as microempresas, empresas de pequeno porte, a todas as pessoas que trabalham no terceiro setor da economia, eu digo aqui do ponto de vista do setor de prestação de serviço, que a prestação de serviço é que é objeto de estudo dessa lei complementar 116, trata do ISS. Nós já falamos em síntese, um introito. Nós já falamos sobre que o ISS é de competência dos municípios do Distrito Federal, que tem como fato gerador a prestação de serviço, que não incide sobre as questões relativas à exportação de serviço, mas incide sobre a importação de serviço, que é uma hipótese de incidência. Que nós temos uma questão entre ISS e ICMS, que não incide ICMS nas hipóteses de ISS constante na lista de serviços. Todavia, existem 7 exceções. E agora nós vamos para o parágrafo 3º. O parágrafo 3º diz, ele traz uma nova hipótese de incidência, ele aumenta a hipótese de incidência. Nós vamos ter lá, o imposto que trata essa lei complementar incide ainda sobre serviços prestados, mediante utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão, concessão, com pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. Vamos lá. O imposto que trata essa lei complementar incide ainda. Nós vamos falar, e trata essa lei complementar, ela retoma aqui a lei complementar como espécie normativa. Vamos um pouco ao direito constitucional para complementar o nosso estudo. Lei complementar é uma lei que exige maioria absoluta de aprovação, enquanto que a lei ordinária é uma lei que exige maioria dos votos só, presente no código de instalação a maioria absoluta dos membros. Então, poderia essa lei ser criada sob a égide de uma lei ordinária? Não. Por que não? Porque a Constituição determinou que essa lei sobre ISS fosse criada, determinou lá no artigo 156 da Constituição Federal que essa lei, no parágrafo 3º, que essa lei fosse criada sob a égide de lei complementar. Então, a Constituição determinou, tem que ser por lei complementar, tem que ter a maioria absoluta dos votos. E assim foi como ela retomou aqui, dizendo que ela é uma lei complementar. Beleza, lá na Constituição ela ainda delimitou mais assuntos que essa lei deveria tratar, e ela tratou, por exemplo, fixar a alíquota mínima e máxima, no artigo 8º-A, tratar sobre as questões relativas à isenção, benefício fiscal, ela também tratou lá no artigo 8º-A, no parágrafo 1º. Ela também falou que delimitou na Constituição Federal que era preciso excluir da hipótese de incidência a exportação do serviço, e ela realmente trouxe como não incidência a exportação do serviço. Tudo isso decorre de orientação constitucional. A Constituição está, digamos assim, no ápice normativo das nossas leis. E essa lei, ela é constitucional, ela vai ao encontro da Constituição Federal. Vamos adiante. O imposto que trata essa lei complementar, então, é uma lei complementar, ela retoma, incide ainda sobre os serviços prestados, mediante utilização de bens e serviços públicos. Então, aqui ela aumentou o rol de incidência do ISS. Serviços públicos e utilização de bens públicos deve pagar ISS, se ocorrer. Se ocorrer essa utilização de serviços públicos, deve pagar. A própria Constituição Federal, ela determina, lá no artigo 175, uma noção básica, assim, geral, sobre o conceito de serviço público, que incumbe ao poder público a prestação de serviços públicos. É importante dar uma observada realizar uma leitura nesse artigo 175. Olha lá, utilização de bens explorados economicamente. Quando a lei fala explorados economicamente, ela está falando que essa exploração aqui, ela tem um intuito de lucro. Quando nós temos um serviço público prestado sem intuito de lucro, com uma contraprestação do poder público, nós vamos ter a taxa. A taxa, ela tem como fato gerador a prestação de serviço público específico e divisível, prestado ou colocado à disposição do contribuinte. Uma taxa é um tributo, ela também serve para prestar o serviço público. E lá é prestado diretamente o serviço público, desde que ele seja específico e divisível.
Quando não comporta taxa, via de regra a gente passa, né, delega o serviço público, aqui faz por delegação e vai fazer por meio de autorização, permissão ou concessão. Como nós vamos ver adiante, explorados economicamente com intuito de lucro, mediante autorização, permissão ou concessão. Aqui nós vamos para o direito administrativo, né, momentaneamente, para relembrar que a autorização é o que? É um ato administrativo, é um ato discricionário e precário, é um ato mais simples possível de que a administração pública autoriza alguém para realizar um serviço público, como por exemplo o serviço de táxi lá nos municípios pequenos, né? Tem uns 2, 3 táxis lá, autoriza o cara a trabalhar, realizar lá, né, o seu trabalho. Ele é mais voltado para o interesse particular, né? O cara quer empreender, né? Ser um taxista é um empreendimento. Agora, a permissão já é um ato mais voltado para o interesse público, né? Já é algo mais complexo. A utilização de um bem público pode ser por permissão, mas ela não deixa de ser um ato discricionário e precário. A administração pode revogar a qualquer tempo e não dá ao particular, quando ela retira essa prestação de serviço, não dá indenização, ele não tem direito. Por outro lado, nós temos um ato mais complexo, aliás, um ato não, nós temos um contrato, né, que é a questão da concessão. A concessão é um ato é um contrato mais complexo. Por quê? Porque lá nós vamos ter o quê? A incidência de uma lei regulando toda a concessão, né, a 8987. Essa lei 8987 trata sobre várias hipóteses de concessão, seus institutos, bem reguladinho, prazos, tudo mais, né? De direitos e deveres, né? Em relação à manutenção econômica e financeira do contrato, está tudo lá. Agora, quando nós tratamos da 8987, nós temos que ter concessão, nós temos que ter licitação, né? A licitação que vai selecionar a proposta mais vantajosa para o serviço público. Então aqui nós temos junto a Lei 8686 combinado, que vai tratar sobre a concorrência para selecionar essa proposta mais vantajosa em interesse público. Tá? Então lá, mediante economicamente, mediante autorização, permissão ou concessão, com pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. Né? Quando nós falamos de tarifa, preço ou pedágio, nós estamos falando de uma forma de pagamento. Né? Por quê? Porque o serviço público delegado a um particular, ele, com o intuito de lucro, ele tem que ser remunerado pelo usuário, né, do serviço. E esse usuário ele vai pagar mediante uma tarifa. Quando você, né, utiliza o serviço público aí, né, de ônibus, que está aí atrelado às políticas públicas de mobilidade urbana do seu município, você está pagando, né, uma tarifa. E essa tarifa, ela vai incidir sobre o preço dessa tarifa, depois nós vamos ver lá a base de cálculo, né, e a questão da alíquota constante na lista. Lá na lista vai ter um itemzinho na lista que vai tratar sobre o transporte coletivo municipal, ou talvez não com essa denominação, mas pouco importa a denominação. Sendo transporte de passageiros, né, vai estar escrita lá na lista e vai ter que ser tributável. É tributável. O seu dinheiro que você paga de tarifa, ele vai gerar tributos para o município, né, com base na receita bruta oferida pela empresa concessionária. Né? Se for uma empresa, for um município grande, vai ser, via de regra, uma concessão. Né? Uma concessão mediante um processo de licitação pela modalidade de concorrência para oferir a proposta mais vantajosa à administração pública. O que importa nós concluirmos aqui é que, de fato, né, o serviço público prestado ou a utilização de bens públicos é hipótese de incidência, né, de ISS. Então eles têm que pagar ISS. Toda a prestação do serviço público, mediante autorização, permissão ou concessão, paga ISS. Nós fizemos todo esse esforço constitucional, analisamos ali essa nova hipótese de incidência, falamos em relação à exploração economicamente com o intuito de lucro, né, mediante autorização, permissão ou concessão e remunerados mediante tarifa, preço ou pedágio.
Essa tarifa preço-hospedagem não é tributo, é importante relembrar disso. Tá? Desejo uma boa sorte a todos, bons estudos e até mais.